como tem tratado nestes tempos todos. Um pormenor que me parece importante, eu quando fiz esta preparação, pensei sempre que podia ter à frente alguém que tivesse passado por Coimbra, alguma destas senhoras, não é? E aconteceu já noutras apresentações, e por isso estas três imagens são de uma famosa raposa da Via Latina, onde constava a lenda que só acabaria o curso se quem lá desse uns pontapés e tal, portanto está ali o azulejo danificado, portanto houve muitas tentativas de gente desesperada. E depois temos uma porta de uma sala, a secção das matemáticas funcionava onde hoje nós associamos a parte histórica da universidade, era uma das salas, e a outra também, um interior de uma das salas. Portanto, se tivesse aqui alguma pessoa que tivesse estudado em Coimbra, na época que eu estudei, reconheceria, porque as coisas estão parecidas. Ora bem, para vos dar a conhecer mais ou menos o estudo que eu fiz, já vão perceber a minha ideia, porque é que eu fiz isto. Eu sou professor do ensino secundário, de uma escola do distrito de Coimbra, Cantanhede, e isto nasceu há uns anos atrás, não precisam de saber da minha vida, mas há uns anos atrás, eu dou aulas há 20 e poucos anos, 25 ou assim, e então a sensação que eu tive a dada altura foi que precisava de fazer alguma coisa que me afastasse um bocadinho da escola, permanecendo lá. E fiz um mestrado em matemática, portanto não teve a ver com isto, mas o meu desejo na altura era fazer um mestrado ou dedicar-me à investigação sobre questões de género. Achei, na altura havia um mestrado em estudos feministas na Faculdade de Letras em Coimbra, mas ao analisar o currículo achei que não era capaz de o fazer, porque aquelas cadeiras, a parte curricular para mim seria muito pesada, eu não teria capacidade, e então achei que tinha de fazer alguma coisa a investigar sobre mulheres, e na altura apercebi-me que conhecia perfeitamente a primeira mulher que se tinha doutorado em matemática em Coimbra, que é uma senhora que hoje tem 82 ou 83 anos. E a primeira coisa, quando vi a data de doutoramento dela, 71, a primeira imagem que me veio à cabeça foi, parece que foi tarde. Achei, quer dizer, tarde. Eu nasci em 69, portanto, quer dizer, achei que aquilo tinha sido ontem, não é? E então, achei assim, será que foi tarde? E, portanto, surgiram algumas questões. Falei com alguém que me orientou e a quem agradeço. Essa sim, uma investigadora de carreira, a doutora Irene Vaquinhas, que de facto é especialista em História Contemporânea e das mulheres em concreto. E que me deu algumas ideias, disse ao João, acho que antes de mais deve ir ver, antes das doutoradas, quais foram as licenciadas, quando é que começaram, quando é que tivemos as primeiras, e portanto estas questões foram aquelas às quais eu tentei responder neste trabalho, que começou há cerca para aí de 5 anos. Quantas e quantas mulheres? O período é este, 1891, 92 a 61, 62, porque este é o ano da primeira, eventualmente da primeira mulher que estudou como aluna ordinária na Universidade de Coimbra e em matemática, já vamos conhecer um bocadinho dela. Fui até 61, 62, por ser o ano em que houve a presença das primeiras 2 assistentes nesta secção. Acrescento que elas tardaram como assistentes, já vão perceber o porquê, comparando com outras áreas. Porque é que as 2 primeiras, ao contrário do que era usual, isto foi tudo descobertas que eu fiz à medida que fui avançando, porque é que elas tiveram de concorrer e não foram convidadas? Isto aconteceu, estão vivas. E depois destas que foram assistentes, porque é que tão poucas seguiram carreira académica? E há números para isto. As fontes, como podem imaginar, andei em arquivos, não é? Arquivos da universidade, fiz algumas entrevistas, analisei processos de docentes e fiz um levantamento que eu vos vou dar assim a conhecer com alguns destaques. Vou aqui destacar alguns nomes, que faço questão de os dizer completos, porque acho que será a única vez em que estes nomes são falados em algum sítio, e vou acrescentar, porque era uma mera professora do ensino oficial. Achei a piada porque esta palavra, esta designação existia, não é? E portanto são pessoas que, se não fizeram carreira académica, podem ter sido brilhantes professoras e ninguém sabe quem são. E se calhar não é mal nenhum, saberá com quem nós lidamos. Portanto, eu ao longo destes anos vou aqui destacar-vos alguns nomes de pessoas que eu achei que vinham de sítios que eu não imaginava que pudessem vir. E aqui vamos para a parte social também, uma filha de pescadores, logo no início do século XX, não é? Não sei como é que ela foi lá parar, não sei se consigo chegar a essa resposta. Claro, as que tiveram melhores classificações, não é? Porque seriam aquelas que seriam as candidatas se o mundo fosse diferente na altura a serem assistentes e a fazerem carreira, mas não posso deixar de partilhar convosco, daí ter gostado muito da sua expressão quando olhei para si e me perguntou dos cabelos brancos. Tenho alguma paixão por cabelos brancos, confesso. E, portanto... E tem uma vantagem.
Quando eles estão, toda a gente olha para eles. E então, aquilo que pautou esta minha missão, este meu trabalho de não investigador, foi de facto coisas como o que está aqui escrito. Eu gosto de saber muito da vida das pessoas. Não sei se isto é coscovilhice, mas gosto de saber. E, portanto, vi esta frase num ano em que estreou um filme com a Julianne Moore, que a história de qualquer pessoa é uma grande história, e eu aposto nisto, quer dizer, gosto, interessa-me, e depois em conversa com uma professora de Química, mas dedicada à história das ciências, a doutora Ana Maria Carneiro, que me dizia a dada altura que gabava o meu trabalho pela razão que podem ler. Infelizmente são poucas as instituições que cuidam da sua memória, deixamos as pessoas desaparecer sem deixar rastro, e ela dizia-me, espero que em Coimbra, com a sua contribuição, seja diferente. Eu também acredito que sim, porque falarei de um assunto que se calhar pouca gente sabe falar comigo sobre isto, porque só se andasse, ou se for andar agora, pelos caminhos que eu percorri, estes arquivos, etc. Curiosamente, e digo isto só mesmo por curiosidade, está a ser este ano, eu acabei isto o ano passado, este ano será o ano mais rico nas minhas apresentações. Sem querer, este ano faz múltiplos de 145 anos do nascimento da tal primeira mulher, Domitila Ormizinda Miranda de Carvalho, 125 anos da entrada desta mesma mulher, portanto ela entrou com 20 anos na universidade, faz 55 anos da admissão das duas primeiras assistentes nas matemáticas em Coimbra e os tais 45 anos do doutoramento da primeira. São tudo múltiplos de 5, tentei perceber se o 5 naquele significado de número quer dizer alguma coisa, há múltiplos significados para o 5, este interessa mais. O 5 simboliza a união dos desiguais, porque é a soma do 2 com o 3, e o 2 é o número associado à mulher e o 3 ao homem. Portanto, há quem considere este número o número da perfeição, por causa desta soma do homem e da mulher, aqui um bocadinho se calhar desatualizado, diria eu, múltiplos de 5. Bom, então, neste estudo que fiz, até 1962, as mulheres não pecaram por estar presentes, ou seja, se perceberem, se olharem, vão ver que neste período de 71 anos, ou 72, 71, eu contabilizei 308 mulheres e 471 homens. Não é um número absolutamente discrepante, quer dizer, não podemos achar 40, 60, não é nada que choque. Quanto às classificações finais, 13-3 para elas, 14-1 para eles. Portanto, eu tentei percorrer o caminho destas 308, como podem imaginar, tirei a informação disponível das vivas e das não vivas, ou através de familiares e das certidões e documentos que consultei. Portanto, 40% foram mulheres neste período. A partir daí as coisas, claro, que se equilibraram mais ao ponto de superar, como sabem. Um dos pontos que eu acho que será interessante, não está aqui um estudo exaustivo, foi tentar perceber de onde é que vinham estas mulheres, as que estudaram até aos anos 60 em Coimbra matemática. Não era de espantar, acho eu, que os resultados que eu fosse constatar fossem estes. Isto foi com base numa coisa que os senhores e as senhoras tinham de entregar quando se candidataram à universidade, que era entregar uma certidão de idade. Nessa certidão de idade, à vontade do autor da certidão, aparecia mais ou menos informação sobre as pessoas, tipo profissão dos pais, e há uma coisa que aqui na profissão das mães podem ver, o autor das certidões era altamente tendencioso. Se quem se apresentasse ao pedido da certidão fosse uma menina, filha, por exemplo, de um médico, a esposa, mesmo que fosse doméstica, nunca aparecia o doméstica nesta senhora. Estão aqui designações que eu li. Dona de casa, toda a gente conhece, senhora da casa, isto está escrito em certidões de idade, empregada no serviço de sua casa, governo doméstico ou governo de sua casa. Portanto, o próprio autor das certidões distinguia bem quem tinha à frente, não é? Origens, a maior parte das estudantes vinham de Coimbra, do próprio distrito de Coimbra, o que não é de espantar, aquele número ali quase 20%. Depois seguiam-se as vindas do Porto, Aveiro e Viseu também significativamente presentes, o que não é de espantar. Portanto, se pensarmos que, é claro que até à implantação da República só existia este curso em Coimbra, portanto, elas teriam as poucas que iam, teriam de ir para Coimbra. Há uma presença residual de mulheres vindas dos Açores e da Madeira e das ex-colónias, e depois uma presença, e eu destaco aqui uma ou outra, vindas de alguns países, como por exemplo uma que terá vindo com os pais fugidos da Guerra Civil nos anos 50.
de Espanha, o Reino Unido, como belga. A profissão dos pais e das mães. As mães não precisa de dizer, pois era isto mesmo. Poucas professoras, mas algumas. Quanto aos pais, a distribuição é muito equilibrada. Portanto, eu analisei nestas certidões de idade, como veem, estas percentagens entre os 15% e os 16%. As profissões que nós imaginamos, que quem tinha um pai advogado, ou médico, ou mestrado, ou farmacêutico, teria mais probabilidades de pôr uma filha a estudar. Contudo, foi uma surpresa para mim, numa percentagem muito parecida, filhas de pequenos funcionários do Estado. Funcionários, por exemplo, dos Correios, funcionários de finanças, guarda-livros, empregados bancários, de escritório. É uma presença significativa. Ou então aqueles que tinham negócios, não é? Portanto, estas sim as presenças mais marcantes. Dou-vos a conhecer muito rapidamente as 4 primeiras que detetei. A primeira é a tal senhora Domitila, este nome que hoje está familiarizado em Domitila com um L só, Domitília também, mas é assim que está registada. Domitila Ormizinda, é um nome que não lembra, acho eu hoje, a ninguém, que foi graças a uma madrinha que tinha este nome, portanto a senhora teve de assumir isto. Natural de São Martinho de Travanca, a Vila da Feira, ela morreu com 90 e tantos anos. Filha de um professor de instrução primária, que a deixou órfã quando ela tinha 1 ano. Domitila consta, ela concorre então, a carta que ela escreve, o pedido que ela faz de admissão à Universidade de Coimbra não foi um pedido aceite como se aceitavam os outros. Acrescento, eu acho que o reitor teve vontade em aceitar Domitila, mas o reitor sentiu necessidade de pedir autorização ao ministro, na altura. A carta compara, por exemplo, faz alusões concretas a conversei com a aluna ou com a candidata e está decidido que ela trajará de forma discreta de negro, não usará fato académico, o que também se percebe, isto são palavras do reitor, nós também temos outras exceções, estão dispensados de usar traje académico os órfãos da Santa Casa da Misericórdia, portanto reparem a alusão que há, ela não podia usar fato académico, porque não havia, um modelo feminino surge mais tarde, mas eu acho, ele dá-lhe autorização para frequentar as aulas mesmo sem o ministro dizer que sim. Eu acho que havia uma vontade da universidade em aceitá-la. Ela concorre à medicina, o pedido dela é a medicina, a verdade é que aparece matriculada em matemática, embora, como podem ver um bocadinho mais abaixo no diapositivo, ela, para além de bacharel em matemática, no ano a seguir, bacharel em filosofia e passado uma meia dúzia de anos, forma-se em medicina. Ela exerceu tudo o que possam imaginar relacionado com estas áreas. Foi professora de matemática, de facto, talvez a primeira professora de matemática da Península, talvez. Exerceu clínica em Lisboa, foi reitora do primeiro liceu feminino, o Dona Maria Pia, foi deputada à Assembleia Nacional, juntamente com outras 2 mulheres, foram as 3 primeiras, e já agora puxando a brasa à minha sardinha, destas 3 primeiras mulheres deputadas, 2 eram de matemática, uma subejamente conhecida, que falo já a seguir, a Maria Guardiola, que ficou muito conhecida no nosso país por presidir a Universidade Portuguesa, não é? Que era de gancho. Que era de gancho. Dizem que era mesmo de gancho. Era. Escreveu em múltiplos jornais, tanto médicos como jornais, que diz ela era monárquica. Consta ali há pouco tempo um livro de uma biografia de Salazar, que Domitila teria uma paixão por Salazar. Li, não sei, não posso confirmar. E teve uma relação com a rainha Dona Amélia muito próxima, terá sido apoiada e incentivada pela rainha, e tanto é que ela publicou alguns livros, ela Domitila, e dedica um deles, em 1909, à rainha Dona Amélia, chama-se Versos, o livro, e acho que é bonito conhecer. E vós, Senhora, que um dia, com vossas mãos piedosas, encheste de luz e rosas a minha estrada sombria. Portanto, é uma forma de gratidão à rainha. A segunda, não tão conhecida como a terceira, como vão ver, é uma senhora que merece, na minha perspectiva, ser estudada individualmente. Ora, uma senhora bacharel em matemática em 1915, ter ao longo da sua vida publicado mais de 20 artigos e livros, só podia ser uma mulher de exceção. Esta mulher teria feito carreira académica se não tivesse nascido em 1892. É um dos motivos que me faz, se calhar, não parar aqui o estudo para me dedicar um bocadinho mais a Augusta Faria Gerson,
que foi professora a vida inteira, aposentando-se aos 70 anos, no Liceu Nacional Infanta Dona Maria. Onde também foi a professora a tal Maria Guardiola. Para a maior parte de nós, de facto, ela foi comissária nacional da Universidade Portuguesa. Como matemática pouco ficou conhecida, não há publicações dela, há uma tese de licenciatura dela, porque ela de facto foi uma figura do Estado Novo, de exceção, ou seja, exerceu tudo o que podem imaginar que era permitido que uma mulher acedesse. Era uma mulher do regime, de facto, natural de Bragança, acrescento que há outras mulheres de Bragança que se tornaram famosas no campo da matemática nestes anos. Foi então também deputada, reitora, foi inspetora tanto de liceu como do ensino superior. Recebeu muitas comendas e agraciada por ordens dadas pelo regime. Ao lado dela, e foi a primeira mulher que eu encontrei, também foi a terceira, mas bacharel com 18. No período que eu estudei, posso-vos dizer que encontrei só 3 mulheres com esta classificação final. Portanto, a Maria Guardiola terá sido a primeira. Uma outra senhora que também foi colega de Maria Guardiola e da Augusta Gerção no Dona Maria, em Coimbra, uma senhora cujo nome ninguém conhecerá, Maria Sara Figueiredo Figueiral, natural de Viseu. Licenciou-se com 13 valores, também ligada à Mocidade Portuguesa Feminina. Sobre ela, a informação é esta. Períodos a seguir, entre 1920 e 32-33, num período só com 7 mulheres, 8%, portanto, uma presença residual, destaco a tal filha de pescadores, uma mulher oriunda de Póvoa do Varzim. Chamou-me a atenção, de facto, esta questão de ser filha de pais pescadores. A imagem que faço de Póvoa do Varzim, de uma filha de pescadores, seria continuar a vida da mãe, eventualmente. Claro que depois, ao ver a certidão de idade, me surpreende. Talvez o padrinho estudante tenha tido aqui alguma influência, não sei. O padrinho, de facto, era estudante e só dizia isto. Arminda da Costa Pontes. Destaco aqui em 22-23, portanto, neste período, a primeira que eu detetei nascida no Meixo-Colónia, uma senhora de nome Helena Simões dos Reis, que se licenciou com 11 valores em 23, natural de Angola, e a razão dela ser natural de Angola é que era filha ilegítima de um bacharel de Direito, que na certidão de idade diz, embora filha de pai, filha ilegítima deste senhor, ele assumiu ou declarou ser seu progenitor. Talvez ter nascido fora de um casamento ou que o senhor fosse solteiro, não é? Por isso filha ilegítima, mas o pai ter-lhe-á de certeza dado algum acompanhamento para ela poder, em 22-23, ter um curso no ensino superior. O período seguinte, os destaques que faço, até em contrapartida com a filha de pescadores, são 2 mulheres que, pelos nomes, a segunda que eu ali coloco, licenciada em 35, 36, pela quantidade de nomes, imaginarão que não será filha de pescadores. Maria Julieta de Lourdes de Barbeitos da Silva Xavier de Palhares Nogueira Marinho Falcão, não será filha de pescadores, não é. E no Museu da Ciência, no dia 8 de março, tive a surpresa de, no fim, uma senhora vir junto de mim dizer que era sobrinha desta senhora e que teria todo o gosto em me facultar o que sabe sobre a vida da tia. De facto, são de uma família com brasão. E a primeira, com 15 valores, filha de um senhor que presidiu ao governo português, Casimira de Almeida Ginastal Machado, foi muitas vezes falada como candidata ao lado de Maria Barroso ao Parlamento português, à Assembleia Nacional. Portanto, aqui temos o oposto da filha dos pescadores. No período seguinte, destaco duas senhoras, as primeiras que detetei, que fizeram uma coisa que era usual para homens e mulheres na época. Quem se licenciava em matemática, havia muitos que também tiravam o curso, e o curso chamava-se assim, de engenheiro geógrafo. Não havia feminino. As senhoras tiravam o curso de engenheiro geógrafo, porque a diferença, a estrutura curricular era muito semelhante e consta que era preciso fazer uma cadeira para que um licenciado em matemática se tornasse também engenheiro geógrafo. Estas duas foram as primeiras que eu detetei, 40-41, por acaso no mesmo ano, uma natural de Faro, outra do Porto, de Massarelos, e que a primeira meteorologista terá sido esta senhora, licenciada em Coimbra, Hilda Aurora Pinheiro de Moura, já falecida.
O período a seguir, o diapositivo, quem já assistiu no Museu da Ciência, eu vou dizer a mesma coisa, hão de estranhar, enganou-se no diapositivo, fez aqui alguma coisa que não está bem feita. Vêm ali 3 símbolos, não detectam se calhar o que é que possa ser, pois não? É muito pequenino. E são os emblemas da universidade, não? Não, mas são emblemas, São emblemas, se tivesse aqui alguma religiosa, chamava-me algum nome, porque não se diz emblemas, se calhar na gíria religiosa, são símbolos de 2 ordens religiosas, ou seja, para surpresa minha, mas por ignorância, claro. Em 52, 53, começam a aparecer pessoas que eu venho a descobrir que eram religiosas. Faz todo o sentido. Havia colégios, os colégios precisavam de ter mulheres, estou a falar de colégios femininos, para ensinar disciplinas. E então, elas, claro que não estão identificadas nas certidões de idade, que era a nascença, não é? Ou nas fichas curriculares, se eram freiras ou não, religiosas ou não. Exceto uma ou outra com fotografia que eu vejo questão de hábito. E então, o périplo, fiz um périplo pelas congregações religiosas em Portugal. A primeira que detectei é uma Doroteia, uma religiosa do Sagrado Coração de Maria, que é esta que aparece em primeiro lugar com o símbolo à frente, com média 16, Maria Eugénia Fernandes Mocho, viva ainda, com 90 e tantos anos. Depois segue-se uma Doroteia, em 49-50, Helena Martins Gomes. Isto tudo licenciadas que já eram religiosas quando se licenciaram. E, finalmente, em 52-53, Maria de Lourdes da Silva Maia, também Doroteia, a terceira mulher que encontrei com média de 18. A segunda está ali ao lado de Helena Martins Gomes, Maria Teresa Martins Vicente, que foi a vida toda professora aqui em Lisboa, em 2 liceus, que posso depois fazer um esforço em lembrar quais foram. Portanto, ou seja, eu descobri aqui uma realidade que não estava a contar. Começam a aparecer religiosas, quase todas boas alunas, dedicadas, por razões também que se entende. Elas tinham prazos a cumprir e tinham um sentido de responsabilidade e uma disciplina grande. Neste período, 42, 43 a 52, 53, é um período em que, se olharem para aquela primeira frase, o número de mulheres foi sempre superior ao número de homens. Portanto, nós não nos podemos queixar do número. Neste período, não nos podemos queixar do número. Elas estavam presentes. Destaca a primeira que detectei vinda da Madeira, Maria Wanda Gomes, na década de 40. Depois está aqui uma senhora de nome Maria Madalena Bagão da Silva Pescaia, que, se eu dissesse os nomes pelos quais ela ficou conhecida, a maioria de nós saberia a quem é que eu me estou a referir. Madalena Pescaia assumiu, passado uns anos, o nome de Azeredo Perdigão. Ora, Azeredo Perdigão falará à maioria de nós de alguma coisa, Fundação Carlos Gulbenkian, e de facto esta senhora foi a segunda esposa do Azeredo Perdigão. Ela já era viúva e ele também, ela muito mais nova, e sobre ela recai aqui uma história que conto mais à frente, porque foi ela que recaiu a primeira tentativa de contratação de uma mulher em 46 para ser assistente nas matemáticas, mas como vão ver a coisa não correu bem. Depois daqui, a tal espanhola, está aqui uma oriunda dos Açores, Maria Madalena Barata Cabral, nascida na Horta, a primeira que detectei, nascida no arquipélago dos Açores. A tal espanhola, que por acaso foi colega de escola da pessoa que me acompanha, que é a minha prima, que só descobrimos isto a 8 de março, foi uma senhora que foi professora em Lisboa, Eugénio dos Santos, e de facto terá vindo para Portugal com os pais, fugindo à Guerra Civil. No período final, portanto até 61, 62, destaco a primeira mulher que eu conheci que não era religiosa e que só se torna religiosa quando acabou o curso. E foi uma questão que fez questão de me vincar isto. Porque foi a primeira Doroteia que entrou para a Ordem em Portugal já licenciada. Era um ponto de honra para ela. Eu acho que entendem a diferença, portanto, vamos pensar, o subsídio, não é? Não foi da congregação, foi ela, foram os pais cabo-verdiana, foi a primeira que até nascida em Cabo Verde, e a primeira nascida em Moçambique, também se licenciou ao lado de Diana Barbosa, que habita hoje em Lisboa, e que deu aulas de matemática também. A maior parte destas religiosas, de facto, deu aulas de matemática. Terminando em 60-61, os 2 destaques para as 2 mulheres que foram as primeiras assistentes. Uma nascida
ambas transmontanas, e esta seta no nome Fernanda Aragão Aleixo, a tal senhora que eu conheço e que me espantou só se ter doutorado em 71, como se isso fosse tarde. Por acaso, no anuário, por ironia, é a primeira mulher que vai ser assistente, é a primeira que se vai doutorar em matemática, por ironia, no anuário aparece Fernando Aragão Aleixo. Acho uma ironia curiosa, alguém emendou, mas achei curioso. Licenciou-se com 17, ao lado de Maria Carlos Vilar de Figueiredo, que se licenciou com 16. Depois tem aqui uma quadra só, havia cortejos de queima das fitas, não como hoje se faz de certeza, uma quadra que uma das senhoras entrevistadas me citou de cor. Os 12 matulões que aqui estão, seriam os 12 alunos finalistas, já fartos de teoremas e de leis, fugindo para Saturno vão, de foguetão, levando consigo o M dos R's. M dos R's são as iniciais do nome de um professor, Manuel dos Reis, que era tido como o terror. Era uma pessoa muito, muito dura, como vão ver a seguir. Aqui, só para conhecermos algumas caras de fotografias que me foram facultadas. Portanto, temos aqui religiosas que se calhar destaca à vista. Elas apresentavam-se assim, portanto, há hábitos aqui, diria eu hoje, para nós impensáveis, nomeadamente os do Sagrado Coração de Maria, esta espécie de alusão à matemática do entre parênteses, não é? Em que de facto só se podia ver os olhos, o nariz e a boca. Certamente que seriam hábitos, diria eu, algo desconfortáveis. Aquela coifa não devia ser muito confortável, digo eu. Não é que elas se tenham queixado, que eu contratei algumas, mas por razões óbvias. Depois vemos aqui também uma de São José de Cluny, esta senhora mais à direita, numa fotografia mais pequena, de óculos, São José de Cluny, e embaixo uma dominicana, a primeira dominicana, que estaria hoje para estar aqui presente, mas caiu ontem, e portanto não pode estar, que é esta mais do vosso canto direito. Coisas para... não sei se vamos rir, coisas que estas mulheres ouviram ao longo do curso. Já agora refiro, nenhuma delas, perante a pergunta no guião de entrevista, se sentiu discriminada. Nenhuma me diz que se sentiu diretamente. Quando digo nenhuma, quase nenhuma. A verdade é que começamos a conversar e nos relatos eu leio motivos de discriminação. Eu leio. Elas não o sentiram na altura, mas eu leio. Por exemplo, sentirem espanto por parte dos seus colegas homens por terem notas iguais ou superiores. Isto aconteceu. Estão a ver estas 3 mulheres com média de 18. Não há mais mulheres com média de 18 aqui. Depois uma ouviu isto numa aula. Um professor que estava a corrigir as frequências e leu a palavra a um homem que escreve na frequência intercepção no lugar de interseção. O professor considera isto grave e faz esta afirmação. Se fosse uma mulher a escrever assim, eu até entendo que só lê livros da coleção azul ou cor-de-rosa, mas um homem, e acrescenta, pelo menos saber da bola, da intercepção da bola, que é diferente da interseção de conjuntos. Eu considero isto discriminatório, na minha perspectiva. Depois, este tal professor Manuel dos Reis, proferiu isto em 2 orais. A fonte é oral, portanto, eu não tenho como confirmar isto, não é? Isto foi numa oral. Vá-se embora que é bonita demais para andar aqui, se fosse cara feia demais, também era feia demais para andar lá. E uma senhora, sua burra, ininteligente, cabeça de pedra, está aqui uma pessoa a cansar-se a ensinar estas burras e elas não ligam nenhuma. Isto só teve uma motivação. Esta senhora, Maria Fernanda de Melo Henriques, falecida no ano passado, disse-me que isto aconteceu porque ela deixou a cadeira deste senhor, já tinha tudo feito. Esta foi a cadeira de formatura que ocupou 1 ano. Ela diz que se preparou a sério e que na oral, tal e qual eu estou agora, vamos supor que o professor Manuel dos Reis era este senhor que está à minha frente, eu estava aqui, e ela sabia que se inclinasse um bocadinho, que conseguia ver as horas na torre da universidade. E ele topou que ela fez este movimento e achou que ela estava com pressa e então ouviu este chorrilho que ela decorou, não é? Portanto, passaram-se muitos anos e ela decorou. Sua burra e inteligente, etc. Depois, outro fator discriminatório, que eu achei piada, que foi uma das perguntas do questionário, como é que as senhoras eram tratadas quando iam para as escolas trabalhar na vizinhança. As minhas vizinhas que eu conhecia, era tudo senhora dona. O marido era o senhor doutor e as senhoras eram sempre senhoras donas. O doutor é recente. Para a mulher, o doutor é recente. E depois fiz eu uma comparação. Conheço padres doutores
que não sei se fazem questão ou não de o assinar assim, mas que o são, mas nunca ouvi falar de nenhuma irmã doutora, e que as há. Se conhecerem alguma irmã doutora que seja assim tratada quando escreve, não é? Às vezes vê-se o senhor padre doutor tal, mas nunca ouvi a irmã doutora, ou nunca vi escrito, se calhar poderá existir, ou a madre. A distinção por acaso existe. As próprias religiosas, elas próprias, em algumas congregações, umas são irmãs, outras são madres, às vezes é por esta razão. Às vezes é. Às vezes é por serem mais velhas também. Depois, um fator assumido pelo Estado altamente discriminatório. Havia 10 vagas para se fazer estágios, suponham, a nível nacional. Isto só se podia fazer em 2 ou 3 liceus no país, ou 4. 8 vagas para homens, 2 para mulheres. Dispensava do primeiro ano de estágio qualquer homem que tivesse 2 anos de serviço, mas se fosse uma mulher, só dispensava se tivesse 4 anos de serviço. Ora, isto são fatores discriminatórios. Se calhar viveu esta situação, eventualmente, não? Não, sou velha, não. Portanto... Não, pronto. Mas isto não lhe diz nada? Não me diz nada. Sei que tive professoras que passaram dificuldades a fazer os testes. Muitas. Mas eu tive, desculpa, ora essa, nada. No liceu, eu andei no Filipe de Lencastre, tive uma das melhores professoras que eu encontrei toda a vida, foi a Sra. Dona Júlia Canhão. Mãe de família, e ou seja, não era muito humana, mas não era a sua doutora, era a Sra. Dona Júlia Canhão. Nós era, absolutamente. Só havia uma, que era a professora de Geografia. Essa fazia questão de ser a doutora, como é que ela se chamava? Branca Lopes. Uma das senhoras que eu entrevistei, licenciada na década de 50, quando eu lhe perguntei, quando lhe fiz esta pergunta, olhou para mim, há uma pessoa com alguma secura no feitio, dizia-me assim: doutora, João Luís, isso é muito recente. Eu sou tratada por doutora, olha, até me irrita que me tratem assim. Toda a vida foi a sua Dona Lucília, sempre. Entramos na segunda parte das primeiras docentes. Eu acho que, não só merecem, mas eu filo, porque é que eu acho que as assistentes chegaram tarde às matemáticas? Porque, de facto, todas as secções da Universidade de Coimbra, de todas as faculdades, tiveram mulheres antes. Pode não ter sido muito antes. Podemos associar, por exemplo, aqui em Lisboa será mais ou menos assim, mas em Coimbra a Faculdade de Direito e a Faculdade de Medicina são tidas como as faculdades mais conservadoras. Mas até estas duas tiveram mulheres assistentes primeiro do que a matemática. A primeira mulher de que há registro de que foi docente na Universidade de Coimbra foi Carolina Michaelis. Não foi de Lisboa, o lugar dela era Lisboa, mas por questões familiares ela pediu a sua transferência para Coimbra e, portanto, ela em 11/12, ela faleceu em 25, ainda nova, em 11/12 passa a dar aulas, a primeira mulher calorosamente recebida em Coimbra, na área das germânicas. Esta senhora era de origem alemã, casou com um português. Depois, só por curiosidade, elas estão aqui, década de 30, década de 40, todas as secções estão ali: a botânica, a zoologia, a antropologia, a química, a física, a farmácia, que na altura era uma escola de farmácia, na Faculdade de Letras também. Depois temos a Amarelo muito sumido, na década de 50, portanto 4 ou 5 anos antes, a primeira mulher assistente na Faculdade de Medicina. Depois a Vermelho, 2 na Faculdade de Direito, e, ou seja, e faço questão de dizer isto, 50 anos depois, o que não é de espantar, porque Carolina Michaelis esteve sozinha muito tempo como mulher lá. Mas depois, de facto, a presença começa a aparecer residualmente nas outras secções, exceto na de matemática. Portanto, mais de 4 anos depois da primeira nas medicinas e no direito, 13 anos depois das físicas e na escola de farmácia. Portanto, todas as secções tiveram mulheres, exceto as de matemática. A de matemática, que só em 61, 62, conta com Fernando Aragão Aleixo e a tal Maria Carlos Figueiredo. Sobre a contratação destas senhoras, urge talvez falar outra vez de Madalena Pescaia. Numa ata encontro este registro. O Conselho Escolar reunido ontem incumbiu-me de rogar a Vossa Excelência, isto é uma carta ao Reitor, que se digne solicitar a autorização para contratar a licenciada Maria Madalena Pescaia, de 23 anos, casada, e diz que se apresentaram, para além dela, 3 candidatos homens, que estão ali em cima, um com 17, um com 16 e um homem com 17,
e 2,15. Madalena tinha média de 16. Isto é uma ata em 1946. Ali nota-se, ela tem um processo de docente que foi constituído não porque o fosse, mas porque houve formalidades para a contratação. Percebo no processo, nos documentos arquivados no processo, que há da parte do Subsecretário de Estado de Educação Nacional, portanto isto é outubro, reparem, e só em dezembro é que o Subsecretário responde, dizendo aguarde justificação. 2 dias ou 3 depois, portanto 31 de dezembro de 46, responde não é de autorizar o contrato. Esta senhora tinha média de 16, eram precisos assistentes, muitos estavam a sair porque a carreira era pouco aliciante. As pessoas tinham 3 anos para fazer um doutoramento e tinham muitos alunos, era quase que, obrigatoriamente quase teriam de sair nesta área para o estrangeiro, o que era complicado. Revelo-vos que todos foram admitidos ao lugar, o de 17 e os 2 homens de 15, exceto Madalena Pescaia. A pergunta que eu tentei ver foi o porquê. Ora bem, embora seja dois processos pequenos, Madalena Pescaia tinha um processo na PIDE na altura. Portanto, Madalena Pescaia foi simpatizar. Primeiro, casou mal. Quando digo casou mal a primeira vez, casou com um apelidado sempre comunista, João Farinha, que também era licenciado em matemática, uns 10 anos mais velho do que ela no curso. E este senhor, embora apelidado sempre de comunista, ele vem a ser assistente. Ele era o comunista, mas ele veio a ser assistente, ela não. Talvez não coubessem 2 comunistas na secção das ciências matemáticas, digo eu, e se uma fosse mulher então, talvez não coubesse mesmo. Na apresentação de 8 de março, uma senhora da assistência perguntou-me se eu tinha visto se os homens contratados não tinham processo na PIDE. Recebi anteontem a resposta da Torre do Tombo. Madalena Pescaia tem um processo que somam 22 páginas com duplicados. Portanto, a senhora, de facto, fez o que não deveria na altura. Assinou documentos, por exemplo, cujo autor principal era Salgado Zenha, fez parte do MUD. Portanto, era tida como uma mulher das artes que se veio depois a revelar em Coimbra, num círculo muito pequeno. E, portanto, ela tem, de facto, 2 processos, mas somam 22 páginas. O licenciado com 17, Humberto Fonseca, tem processos na PIDE que somam quase 400 páginas. Este senhor é admitido e ela não. Portanto, a razão política aqui não foi a mais forte. Tinha processos na PIDE, era vista. Desculpe, Claro. À data já tinha esses processos com essa dimensão? Absolutamente. Portanto, não eram processos posteriores? Não. À data. Ou seja, Humberto Fonseca, eu quando fui ver quem era, sabia o nome do senhor só, portanto, cabo-verdiano, e foi um dos... assumiu a direção há alguns anos da Casa dos Estudantes do Império. Portanto, eu achava, podia ser que tivesse, e tem. 49, para conhecerem só, cá está, João Farinha, marido de Madalena, em 49 é admitido como assistente, 3 anos a seguir. Tenho de vos revelar que em maio de 49, João Farinha escreve uma carta à Polícia Política e, sem revelar muito, eu acho que ele se corrige. Eu acho que ele ficou cansado ou de não ter emprego, quando digo cansado é porque de facto ele tinha a vida dificultada, corrige-se e leva deste barco a mulher, dizendo que foi ele que a influenciou. Mas a verdade, porém, é que ele é admitido, ela não foi, e posso dizer-vos que em 57, que não é agora o que eu quis fazer, em 57, viúva já, antes de casar com Azeredo Perdigão, Madalena Pescaia fica viúva muito cedo, acho que cai numa depressão profunda. Isto está documentado num livro de um amigo. Madalena Pescaia, para além de licenciada em matemática, tinha formação do conservatório em piano. Este amigo, padre, e foi bispo no nosso país, visita e, janelas fechadas, estava num estado depressivo e lança-lhe, ele diz mesmo, lanço-lhe uma tábua, lanço-lhe um desafio como se lança uma tábua a um náufrago. Se ela não queria ser assistente na Faculdade de Letras, na cadeira de História da Música, 57. Ela achou aquilo interessante e a verdade é que 57 ela de novo não é aceita. Portanto, ficamos a achar que de facto houve aqui... O destino dela estava marcado para não ser, se calhar felizmente, porque ela depois, é um pormenor só agora à parte, que está também documentado neste livro,
Ela vem a Lisboa falar com Azeredo Perdigão para lhe agradecer a vinda, porque o marido era bolseiro, ele faleceu em Paris, onde ela também estava, e é Azeredo Perdigão que de uma forma pessoal trata da vinda do corpo de João Farinha para Portugal, e ela vem da Figueira, onde vivia, a Lisboa, a agradecer-lhe, com o pai, vem com o pai, um republicano. Então ela tinha várias coisas que não eram a favor dela, não é? O pai republicano era tido como antissituação, portanto, vem a agradecer, e aí conhece Azeredo Perdigão, e penso que nasceu dali uma história de amor bonita. E depois ela veio a entregar-se de alma e coração a uma coisa que hoje os portugueses acho que se podem orgulhar, que é a parte da arte moderna da Fundação Gulbenkian. E de encontros à Carte, por exemplo, foi ela a fundadora. Queria também dizer-vos que, de facto, a secção foi discriminada neste sentido, porque via-se nas atas, estou a falar aqui em 49 e 52, nas atas vê-se professores de outras áreas a propor mulheres para assistentes. Mesmo antes do tal 61-62. Aparecem, nomeadamente esta que eu aqui digo, Maria Esmeralda Rainho, que se licenciou em Matemática com 15 e em Ciências Geofísicas também com 15, e é sugerida por Almeida Santos, um professor das Físicas, para sua assistente. Portanto, e havia necessidade nas matemáticas. Portanto, ou seja, aquilo é um assunto tabu. Não havia professor nenhum, mesmo que o pensasse, em sugerir o nome de uma mulher. Era Tácito que não sugeria. Manuel dos Reis, o tal terror que chamou burra e ininteligente. Reparem, em 52 diz isto. É necessário preencher vaga para o segundo grupo, primeira secção, isto era a área da astronomia. Mas que não vê antigo aluno distinto que possa ser convidado. Apetece reavivar-lhe a memória que um ano antes tinha licenciado, ou dois, uma mulher com 18 e uma com 17. Pronto. E, se não estou em erro, neste ano são depois, quando contratados, 2 homens com 14 e um com 13. É engraçado. Mas ele não se lembrava de mulher nenhuma, de estudante nenhum, e de facto era aluno, não. Aluno não havia. Mais à frente, em 61, cá está a prova provada de que a secção precisa de 3 assistentes, decidem convidar para um dos lugares Graciano Neves Oliveira, acrescento marido de Fernando Aragão Aleixo, que veio a ser marido. Ele licenciou-se com 18, é convidado. Abre-se concurso para o preenchimento dos outros 2. É claro que há quem diga que era um concurso que era a pensar na de 17 e na de 16, mas a verdade é que estas senhoras tiveram de concorrer. Eu julgo que foi... Elas não me referem assim, mas uma quando disse, vai descobrir que eu não fui convidada, que eu tive de concorrer. Portanto, fizeram-nas passar por aquele processo quando, nas outras secções, isto não acontecia, e Graciano, com média 18, não teve de o fazer, foi convidado. Não sei, não está expresso em ata os problemas, mas podem acreditar que em outubro, diz-se só isto, houve problemas com a contratação de assistentes. Não dizem quais, mas a verdade é que elas são admitidas como assistentes, concorrendo, e fiz questão de colocar aqui, nesta mesma reunião em que isto acontece, cá está, Dr. Xavier da Cunha, área da Zoologia, pediu o contrato de Maria da Conceição Rodrigues, proposta esta que foi aceita. Havia de facto aqui uma discriminação. Não tinham coragem de enfrentar, se calhar, Manuel dos Reis, Manuel Esparteiro, que era outro nome. Eram pessoas muito conservadoras e, portanto, ninguém arriscava ir contra a vontade dos meus professores. Aqui estão as 2 cacaras, para mim. Por acaso, este senhor que está a orar é Manuel Esparteiro, uma destas pessoas. E são as 2 caras. Na direita, Maria Carlos Figueiredo, da vossa esquerda, entre homens, a primeira doutorada, e que foi a primeira assistente ao lado de Maria Carlos. Coisas que me disseram, o porquê de ter sido tão tarde, a tal ideia tácita, não deviam convidar mulheres, havia esta ideia, achava que a maioria não acreditava muito nelas, e depois também me diz que quem não acreditava foi obrigado a acreditar, porque as mulheres foram precisas. Estávamos no auge da ida dos homens para a guerra do ultramar, e aí de facto eram precisas. E elas foram precisas. E todas me dizem que acham que foram aceitos por esta razão. Não havia alternativa. Fez carreira académica, portanto, esta primeira senhora. A segunda não o fez, e julgo por uma razão especial também. Ela acha que não teve muitos apoios, mas teve 5 filhos de rompante. Ter 5 filhos, todos muito próximos, queria dizer uma vida familiar complicada. Quando eu lhe perguntava se ela se achava vista, dado que era a primeira ou a segunda, não é? A primeira é exequo, se era vista de forma diferente, esta era uma pergunta que eu fiz a todas as licenciadas, se por ser licenciada em matemática, porque temos aquela, vou dizer temos, porque
Ainda hoje existe aquela ideia, se é licenciado em matemática, deve ser um crânio. Esta imagem, eu depois digo logo, a minha média de liceu, ou a minha média de entrada, ou a minha média, para não pensarem que eu sou alguma ave rara, porque não sou, e não sou, não é? Nem muitos dos meus colegas de matemática são. São pessoas dedicadas, portanto, mas há aquela ideia, não é? Que a matemática devem ser todos uns crânios. E ela diz uma coisa curiosa. Quando passavam pelos homens de direita, achava que eram vistas como fenómenos. Fora disso, entre pares, quer dizer, assistentes e professores, que a distância era brutal, ela acha que era mesmo tratamento com indiferença. Com todos os assistentes e em particular com elas, que eram mulheres. Esta senhora foi assistente para além de 2 anos em Coimbra, aqui também, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, até 72, depois ainda foi investigadora até ao 25 de Abril. Em 75 ingressou no ensino secundário e reformou-se da Escola Dom Pedro V. As coisas não foram sempre assim. Portanto, passados 2 anos, há um senhor de nome Murta, do último nome Murta, que algumas pessoas associaram a um oftalmologista em Coimbra, é pai, era o pai deste senhor, que deu uma ideia. É melhor decidirmos que o melhor é, a partir de agora, serem convidados quem tem maiores classificações. E foi o caso. A partir daí, foi em 63 e cumpriu-se. Quem foi convidado foram 2 mulheres com 16 e 15 e um homem com 15. Isto cumpriu-se e fez regra a partir daí. O número de mulheres assistentes nesta secção, em 65, 66, estabiliza. A partir daqui vamos ter sempre um número de 14, 15, muito equilibrado com o número de homens e, portanto, as coisas custaram a mudar, mas houve um ponto em que mudaram e hoje, como sabem, estão em maioria. Coisas que algumas mulheres ouviam. Manuel dos Reis não queria nem mulheres nem padres porque ambos usavam saias, portanto não queria lá nem uma raça nem a outra. Outra, que não é da autoria de Manuel dos Reis, se quer ir para Paris, uma senhora que queria ir fazer um diplôme de études approfondies, se quer ir para Paris, sim senhor, vá, para aumentar os conhecimentos, mas digo-lhe já, não concordo com a presença de senhoras aqui a ensinar. Estou a falar em 1970 já. Portanto, isto... Já havia mulheres, não é? Mas este senhor... E ela, ironicamente, diz-lhe, não se preocupe, que é só para a cultura. Fez carreira académica na Faculdade de Economia, esta senhora. A questão da família, como podem imaginar, outro depoimento. Nos 4 anos letivos em que fui assistente, tive 3 filhos, sem licenças de parte, etc. Só teve direito a 8 dias. Ora bem, isto impedia qualquer vida académica. Dar aulas era para ganhar a vida. Nenhuma mulher me disse eu pensava fazer carreira académica. As doutoradas na Universidade de Coimbra. A primeira, então, matemática em 71, Fernando Aragão Aleixo. Antes também não tinha havido muitas. Portanto, aquela questão de se foi tarde, tinha havido uma em letras, na década de 50, a primeira mulher, Mariana Rocha Pereira. Depois, na biologia, na medicina e outra nas línguas e nas literaturas. Portanto, ou seja, aquela resposta, aquela pergunta, será que foi tarde? Aqui já não acho. Neste contexto já não acho que foi tarde. Ou seja, foi a quinta e não há assim tantas antes de outras áreas. Tenho aqui uma lista que eu não vou ler, das 12 primeiras, e só tenho para vos dizer que fui até 86, estas são as 12 primeiras mulheres doutoradas. Algumas não em Portugal, como podem imaginar, não é? Algumas não em Portugal, que era um sério problema. Também havia as bolsas já, não é? Absolutamente. Todas estas, Instituto de Alta Cultura, bolsas da Fundação do INIC, exatamente, mesmo Dos Estados Unidos, a Fulbright. E do Instituto de Línguas, que dava algumas bolsas também, que foi o caso desta senhora de 86. Eu fui até 86 porque foi a primeira mulher que se doutorou em Coimbra. Este foi por acaso no ano em que eu entrei na universidade e que foi minha professora. Foi a primeira mulher que se doutorou na área da computação e, como podem imaginar, teve a vida um bocadinho também dificultada, mesmo nos anos 80. Ouviu coisas como, não tem a ver com o próximo slide, isto foi a primeira, é a fotografia da primeira, que foi também a primeira mulher a ser diretora da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. A área dela é na área da análise numérica. Trouxe para Coimbra os primeiros cursos de uma linguagem Fortran, que alguns de nós dirão alguma coisa de certeza, outros não. Foi a primeira mulher, de facto. Os prolegómenos da informática. E então, eu fui até à última, esta fotografia dela, é a senhora que está com uma cabeleira branca, o porquê de estar assim. Foi então a tal primeira senhora que se doutorou
na área da computação, em Manchester, e está nesta figura, porque aposentou-se já, acabou a carreira na Universidade de Aveiro, começou em Coimbra, mas acabou em Aveiro, e faz parte de uma iniciativa que se chama o Circo Matemático, que são idas a escolas para divulgar, pronto, que é Maria Rosália Diniz Rodrigues, oriunda do Barreiro, típica família do Barreiro, pai operário da CUF, exatamente, com imagens maravilhosas do período de exceção que quem usufruiu, escolas pioneiras, projetos pioneiros, mobiliário pioneiro, uma senhora que tem 60 e tantos anos. E, portanto, é esta que agora vai ser a nova protagonista que o João nos vai oferecer para o mapeamento das mulheres cientistas. Coisas que ela ouviu é que tanto o computador é uma moda, reparem, 86, 87, por aí, que as cadeiras de computação não são matemática, não são nada. Portanto... Desculpa interromper, talvez isto venha explicar uma das lacunas que nós temos vindo a sentir, que na área da informática não encontramos nenhuma mulher que tenha tido uma carreira expressiva e que tenha falecido já. Ou seja, houve um primeiro momento em que havia uma entrada que lhes era permitida, que depois foi revertida quando passou a ser uma área de notoriedade, de prestígio. Desculpa. Ora essa. Só os porquês, acho que são óbvios. O tal pacto norma de quem tinha mais poder não era para contratar mulheres. Pronto. Preparar o doutoramento queria dizer sair do país e, portanto, as questões também familiares, não é? As questões familiares que eram um impeditivo. O que é que fez esta mudança? O que eu já disse ao longo da apresentação. O serviço militar e a ida para as colónias dos homens, o aumento crescente do número de alunos, os homens não comportavam, não é? E também chegaram ao topo, claro, professores menos conservadores que tinham sobre as mulheres uma ideia diferente. Esta é a fotografia da Doroteia, que se licenciou com 18, que entrevistei com este panorama, portanto uma senhora que tem 90 e poucos anos e que estava como computador quando eu entrei na casa dela, no Sardão, num colégio. E pronto, e é isto que eu tinha para vos dizer. E confirmo a ideia de que há histórias que eu acho que merecem ser conhecidas. E é só.